One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Thiago Chiericati sobre empratamento, sobre design, sobre arquitetando, né, a nova gastronomia aí, que é seu curso incrível aí que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bem-vindo, Thiago, tudo bem? Obrigado, meu rei. Muitíssimo obrigado pelo convite. A gente estava falando nos bastidores, né? Foi o único podcast que não me chamavam. Eu ficava ansioso, me chama. Eu fico muito feliz em participar devido aos participantes, né, dos chefes que tiveram aí contigo. É uma honra estar aí junto contigo. Que é isso, vai ser um episódio incrível, viu, Thiago? Mas conta pra gente, Thiagão, como iniciou assim na gastronomia, né? Como que foi o início aí para você? Então, a gastronomia, para mim, basicamente dizendo, ela foi algo ela foi por uma certa necessidade, não foi por sonho, por ser apaixonado, como a maioria dos meus próprios amigos são, né? Eu me descobri. Não, eu não me descobri, eu precisava daquilo. Fui para a Europa muito cedo, passei muita necessidade, tive a oportunidade de trabalhar em um restaurante, começando lavando banheiro de um restaurante, e cada vez que eu subia de cargo, né, então eu ganhava um pouco a mais. Então, meu interesse não era chegar na cozinha, jamais. Quem era isso? Nunca pensei nisso. Então, quando eu crescia, subia de cargo, né, de lavador de banheiro, eu fui lavador de copo, aí eu ficava ali na bancada ali do bar americano, então falava um pouco de italiano. Fui aprendendo italiano, me tornei garçom. De garçom eu fiquei um bom tempo. Depois de garçom eu fui para dentro da cozinha, recebi o convite para ir para dentro da cozinha e sempre recebendo mais. 50 euros a mais, 100 euros a mais. Então, a minha ideia sempre foi crescer. Só que aí, quando eu entrei na cozinha, eu virei tanqueiro, né? Então, quando eu virei tanqueiro, eu falo que foi o maior arrependimento da minha vida, por causa da minha coluna. Porque foi a parte que eu fiquei mais tempo nesse cargo lá, e foi aonde que eu tinha absurdamente muito mais... Eu não tinha tempo, vamos falar... Um tanqueiro não tem tempo. Sim. Então, foi onde que eu tive maior problema de coluna e tudo. Isso agora, eu sinto isso hoje. Na época, não. Então, aí eu me tornei terceiro auxiliar, não me recordo a cena, que eu fui ajudar o Jorge. O Jorge é um colombiano. Fui ajudar ele a cortar tomate e meu chefe chegou lá e falou: quem cortou isso? Eu todo empolgado, né? Falou: fui eu. Sim. Ele pegou, jogou tudo fora. Nossa. E falou que não era obrigação minha, era obrigação do Jorge. Diferente do Brasil, né? Diferente que a gente chama o tanqueiro para praticamente até empatar, se bobear, quando tá atolado, tá nadando. Ele pegou, jogou fora aquele tomate, fiquei puto da vida. E aí, enfim, foi passando um tempo, ele foi me deu um saco de batata para descascar, e aí eu fui crescendo de terceiro auxiliar, segundo auxiliar, primeiro auxiliar, e eu fui crescendo até me tornar o próprio chefe do restaurante, porque o Jorge tinha saído. O Jorge, ele era muito mais à frente do que eu. Ele saiu, foi para um outro estabelecimento do próprio grupo, e eu me tornei chefe daquele restaurante. Pô, Thiago, esse grupo é o Roma Café? Exatamente. O Roma Café, que fica... Tem um praticamente, hoje eu não sei te responder, mas na época tinha um em cada província, em cada estado. Então, o Jorge era um cara que ele andava em todas as províncias, e eu era só o chefe daquele restaurante ali de Roma, que fica na Vila Demaliana, ficava, né, na Vila Demaliana, e, enfim, meu chefe não queria mais assumir esse posto, não queria mais isso. Eu lembro perfeitamente que ele foi rodeado, na época, pelo pessoal do guia. Ele não quer participar, na verdade, não participava de premiação nenhuma, porque ele não queria se sentir preso a uma premiação. O que hoje é muito debatido sobre esse tema, né? Sim. Mas, enfim, eu fui crescendo, me tornei chefe, fiz gastronomia e tal, então os bastidores desse curso. Enfim, tem um longo tempo aí nesse setor, só que eu acabei gostando do que podia me proporcionar, a gastronomia podia me proporcionar financeiramente, não era nada a paixão. E aí, automaticamente, quando você faz algo, ou você odeia ou você ama. E aí eu passei a amar o que eu fazia, mas voltado mais pelo resultado. Só que eu vi que eu tinha jeito pelo negócio, aí eu descobri que eu tinha jeito, acabou. E olha que eu tentei só 3 empregos na vida. Frentista, me dei mal porque eu ficava em pé, não gostava. Sim. O outro foi que eu trabalhei vendendo telefone
porta a porta, odiava, porque eu tinha que andar e ficava em pé. Enfim, e depois eu fui me tornar lavador de banheiro. Então, foi as 3 profissões que eu tive na vida, praticamente. Nossa, Thiago. E o que mais te impressionou lá acho que os ingredientes, né, assim, nessa trajetória aí lá na Itália, assim, depois voltando ao Brasil, assim, o que mais te impressionou? Tem uma coisa que eu fiquei muito, mas hoje eu sinto muito essa diferença, porque aqui a gente precisa ser muito real e dizer que a nossa gastronomia não é a nossa, né? A gastronomia ela se tornou muito industrializada. E aí hoje ela está se tornando algo mais natural. As pessoas estão procurando mais orgânico, mas até uns anos atrás era muito artificial, era o gosto artificial, era muito comercial. E na Itália sempre foi buscar a essência do alimento. Então não se trabalhava com nada muito industrializado, sim, trabalha, mas não era como é no Brasil ou como é em muitos países, enfim, não posso afirmar algo. Então, por exemplo, molho pomodoro lá não se colocava muito tempero, era alho, cebola, enfim, os ingredientes ali necessários, o manjericão e era pouco sal. Por quê? Exatamente para sentir o gosto do alimento. Então, para mim, era uma comida pesada, mas sem, sabe aquele brocochô? Sim. Comida triste, faltando tempero? Era mais ou menos isso. Mas eu acabei me adaptando e gostei dessa ideia, porque eu senti o gosto, por exemplo, do tomate, né? Aqui no Brasil, vou dar um exemplo, em vários restaurantes, você sente mais o gosto, alguns cenoura, alguns é adocicado, outros são industrializados, a gente sente, sim, gosto de caldo de carne, frango, sazon, enfim. Sim, existe isso, não tem como fugir. Tem gente que usa, eu sou contra, mas... Enfim, então essa diferença é muito bruta. Eles buscam a essência do alimento. Aqui, hoje, posso falar abertamente isso, que hoje se preocupa, assim, não industrializado. Mas é uma questão muito... Ainda está engatinhando, né? E lá teve uma passagem também, né, Thiago? Estava vendo até uma entrevista sua também, assim, teve um fato muito, muito bacana, né? Acho que até você mesmo comenta, né? Você teve alguns tutores lá que foram como se fosse um pai para você, assim, né? A questão lá do seu curso, né? Como não? Foram. Para mim foram. O que acontece? Quando eu falo da faculdade, eu não esqueço a cena assim, né, da situação que foi... o Tony sempre disse para mim que eu tinha talento, que eu sempre fui com força, eu sempre fui com vontade, não era que eu tinha talento, eu sempre fui com vontade. Eu acredito que a gente não nasce com dom, nunca acreditei nisso. Eu acho que a gente nasce com certo agilidade para algum setor. Por exemplo, gastronomia, o que é arte? Vamos falar nesse sentido. Então, você tem uma pegada maior para arte. O que é arte? É música. Então, você vai se encontrar nesse setor ali, né? Sim. Então, o Tony sempre disse para mim que eu sempre tive vontade. E aí, essa vontade, ele me convidou, falou comigo que ele tinha conseguido uma bolsa para mim na Itália Genus Academy, que fica em Roma. E aí eu me interessei, claro que eu me interessei, fui, fiz, e era uma bolsa. Fiz o curso de gastronomia e tal, tudo certo. Só que lá eu me especializei, na verdade é uma especialização. Eu fiz gastronomia, gastrônomo, e eu me especializei em administração de cozinha. É como se fosse uma pós. Tá. Curta, mas era uma pós. E aí eu fiz, o Tony foi, só que na hora que eu estava retornando para o Brasil, eu fui pegar meu diploma. E aí eu descobri no balcão que eu estava devendo uma mensalidade. Então aí eu falei, não estou devendo, é bolsa, eu nunca paguei. É bolsa. E aí eu falei, não, mas quem está pagando isso? Então, enfim, não recordo qual foi a minha fala, eu pedi para ver e tal. E ela me mostrou que era o Tony que pagava. E aí eu falei, caramba, 1 ano e meio de curso, de faculdade, curso, né? Não é faculdade. Curso, e eu descobri que foi ele. O Tony era o dono do Roma Café? Era um grupo, né? Era um grupo grupo. assim, era 3. Era o Nonô, que eu brinco que era o seu Agostinho, que era o pai de todos. Realmente, isso é uma coisa que eu admirava muito, admirei por muito tempo na Itália. Ele era o pai dos meninos, que era o Tony. Ele era o pai do Tony, pai do Michele, o pai do Eduardo. Então, ele realmente era o homem brabo mesmo. Eu vi a cena em Canosa de Puglia de pessoas beijando a mão dele, no rosto. Eu falei, você tá de brincadeira? E na hora, eu não tinha assistido na época Poderoso Chefão. E aí depois eu fui ver e realmente não sei te responder se era, mas acredito que sim. E Canosa de Puglia só tinha 2 brasileiros. Era eu e um outro cara que morava lá. O Agostinho, que era o pai, né, o avô, que eu sempre falei de vô, ele fazia compra para os filhos. E a compra que ele fazia para mim, cara. Era surreal. Caramba! Ele me tratava como filho, por isso que eu falo que era para mim como fosse... Realmente foi minha família. E a gente troca uma ideia 2 vezes por ano, mas a gente ainda... Eu e o Michele, o Tony era o chefe, o Michele era o que tomava conta do financeiro,
O Eduardo era responsável pelo bar e o Agostino era o dono todo. Nossa, que história, né? O que você falou, né? Foi uma família lá para você, né? Foi muito bacana isso, né? Quando eu cito isso, eu não esqueço que quando eu fui fazer o teste lá, né? Esse teste, porque no Brasil a gente não tinha o costume de fazer testes, né? Mas enfim, fui fazer o teste, era 3 dias, e esses 3 dias eu trabalhei e não se pagava até esse teste. E eu achava que pagava esse teste. E aí, no final do expediente de um domingo, não me recordo que dia que era, mas era um final de semana, eu fiquei esperando o meu pagamento. Todo mundo passava e pegava. Pagamento semanal, né? Sim. Passava e pegava seu dinheiro. Passava e pegava seu dinheiro. Eu esperando me chamar. E aí eu fui para... Mas aí o Agostinho, o Michele, aliás, virou: o que você está fazendo aqui, Thiago? E o Michele falava português porque ele era casado com a Corona. A cantora? Aquela cantora brasileira. Sim, sim. Aí o Michele: o que você faz aqui, Thiago? Aí eu peguei e falei: não, estou esperando meu pagamento. Ele pegou, olhou para mim: não tem pagamento, é teste. Só que eu estava morando na rua. Puxa vida. Aí ele olhou para mim: não tem pagamento. Eu: como não tem? Ele pegou: não tem, teste a gente não paga. Velho, desceu uma lágrima, uma só, igual filme, sabe aquele filme da Travaglia? Sim. Uma lágrima. Aí ele pegou e eu falei: não, então tá bem. Então. Aí ele foi e me mostrou as filmagens da câmera, porque queria saber o porquê que eu estava indo atrás do restaurante. Eu estava indo para pegar minha mala. Nossa. Porque eu chegava, escondia minha mala ali e ia trabalhar. Aí eu não falei com ele o que era, eu era muito orgulhoso, ainda sou, mas não naquele nível. Aí ele pegou e falou: mas por que e tal? Não falei. Ele pegou e falou assim: se você prometer para mim que você nunca vai mudar como pessoa, enfim, o que você me mostrou, eu vou te pagar o seu teste. Olha. Aí ele pegou e tirou 500 euros assim do bolsinho dele aqui, ó. Tirou 500 euros. E olha que o semanal era 200 euros, eu acho. Eu não lembro quanto que era, mas era bem menos. Ele foi e tirou 500. Eu já não fumava 3 dias, não comia direito, só comia no restaurante, comia aqueles pratão para poder ter fôlego para aguentar até o dia seguinte, enfim, é assim, e eles me trataram mais do que parentes. E depois no retorno, Thiago, aí você trabalhou em alguns outros restaurantes, né, como o Galpão, Topo do Mundo, conta um pouquinho aí, esse resumo aí. Então, no Topo, eu já cheguei, praticamente trabalhei no Galpão com Marco Antônio Malzone, que era na época, eu acho que hoje, até hoje, ele pode ser, mas eu acho que na época ele era muito mais forte. Ele foi o primeiro cara a trazer o McDonald's para Belo Horizonte. Ele era um cara que tinha 12 estabelecimentos funcionando. Um pouco antes de eu conhecê-lo, o Malzone, ele praticamente me deu abertura para o mercado. Aí tava o Pizza no Galpão fica, né, numa avenida aqui em Belo Horizonte. Ele me chamou assim, eu fui pedir emprego e tal, tinha acabado de chegar, e ele me ofereceu esse cargo, eu aceitei e tal. Vou dar um salto, né, na história. Trabalhei em outros estabelecimentos, mas muito mais na consultoria dele. Ele dava consultoria e me aplicava dentro da cozinha para dar consultoria. Sim, seria um apoio dele, dava consultoria e você continuava com ele ali. Exato. Eu brigo com ele hoje que ele foi malandro. Ele me jogava nas consultorias dele para me criar cardápio, um monte de coisa, ganhava meu salário ali. Enfim, passei por outros restaurantes junto com ele. Só que eu fui para um restaurante que ele estava dando consultoria, que chama Vila Floriano. Na época também era tinha acabado de inaugurar e tal, era só praticamente não era contratado, nada disso. A Ludmilla e o Rogério, dono do restaurante Topo do Mundo, chegou no restaurante desesperado atrás de um chefe. E o Davi, que é o David, que era um dos garçons da época, pegou: não, o chefe aqui só dá consultoria. Ludmilla veio conversar comigo, no dia seguinte já estava conversando com ela e assumiu o Topo do Mundo. Assumiu o Topo do Mundo em 2014. E o restaurante, ele vinha de muitas críticas. Sim. Muitas críticas mesmo, tipo assim, de machucar mesmo o estabelecimento. Só que lá tinha uma vantagem. Lá era no pico de um morro, então as pessoas iam pela vista, não pela gastronomia. Era um ponto turístico. É em Brumadinho? É, exatamente, esse mesmo. Você deve ter visto a imagem, né? Sim, é uma coisa linda, né? Exato. Então, quando eu fui, vinha de muitas críticas, eu recebi muitas críticas até o dia que eu resolvi mudar o cardápio junto com os proprietários. Então, a Ludmilla falou perfeitamente comigo que ela me desafiou, na brincadeira, não estou de brincadeira, ela desafiou, falou assim: eu quero ver um cliente meu bater foto de um prato e não da montanha. Olha só. Aí, enfim, fui brincando e fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Aí a revista Vogue foi lá e estava rolando uma premiação da revista Vogue. A gente ficou em 32º lugar, entre os 50 melhores pela revista Vogue. E a minha carreira meio que saltou. Não dei muito destaque para isso.
que eu não sabia o que era aquilo, o que representava aquilo para o setor. Como eu friso, eu posso ter trabalhado muito tempo na Itália, mas eu ainda era muito inocente para essas coisas. Sabia, sim, do que poderia proporcionar, mas eu não sabia o que seria aquilo. Quando ganhamos a 32º colocado, minha carreira explodiu. E aí eu comecei a me preocupar com a estética, porque a Ludmilla tinha me feito aquele desafio, mas ela tinha me mostrado uns 3, 4, 5 pratos do Chef Talk, do Instagram aí qualquer. E eu fui replicar aquelas ideias. Então, acabou que lá no topo do mundo, a minha irmã adoeceu, teve câncer, e eu pedi para me retirar do topo do mundo em 2015, e aí eu me pedi para retirar do topo do mundo e fui fazendo as minhas coisas. Eu passei para os demais restaurantes, Ouro Minas e tal, mas eu posso falar que o divisor de águas da minha vida foi o topo do mundo e, em tese, o Baltazar, que foram os de maiores sucessos. Mas aí, enfim, passei por outros restaurantes, passei pelo Ouro Minas, posso criticar, mas também posso elogiar, porque é muito engessada a forma que os hotéis brasileiros, não posso dizer os demais, mas os que eu já trabalhei em grupos de MVC Hotéis, em 3 hotéis de charme no Nordeste do país, então sou muito engessado, eles acreditam naquilo, é aquilo que vende, eles querem ganhar aquilo, então para eles estão satisfeitos. Mas quando eu fui para o Baltazar, o restaurante Vitória, sim, é um lugar incrível, mas não tinha um excelente restaurante, era no Seu Soeta. Então, quando eu peguei o projeto Baltazar, era muito ambicioso, é um projeto milionário, e realmente era um projeto gigantesco. Só que a gente teve uma proposta, apresentamos essa proposta para o mercado, o restaurante explodiu, e aí sim, teve outros acontecimentos. Mas é mais ou menos, meu retorno se resume mais ou menos isso. Tive muita passagem em vários restaurantes respeitados, mas não teve tanta relevância, não é na minha carreira, é para mim, como foi o Topo do Mundo, como foi o Galpão, como foi o Ouro Minas, que foi super massa, eu saí de lá pistola da vida, brigando, dobrando 44 horas interruptas, sem dormir, sem nada. Entendi que aquilo não era para mim mais, enfim. E é isso. Mais ou menos meu retorno se resume assim. Ô, Thiago, e aí foi nessa parte no topo do mundo que deu esse boom aí, você se descobriu aí nessa parte do empratamento, nesse design, né, da comida e tudo mais, assim, foi aí que deu o start? Ou você já vinha um pouco lá da Itália também com esse... Não, da Itália não, porque da Itália a cozinha é muito rústica, eles respeitam essa cozinha, para eles tem que ser fartura mesmo, e aí não tem discussão. Da Itália, hoje, eu posso falar que eu trago as receitas, não trago a estética. Mas sim, foi no Topo do Mundo, baseado no que a Ludmilla me apresentou, eu comecei a replicar aqueles pratos que eu via na foto. Sim, eu usava anelina. Vou dar um exemplo. O prato que eu vi, ele era vermelho. Tinha um purê vermelho, algum creme vermelho. O que era aquilo, né? E aí eu replicava aquelas ideias. Usava anelina, enfim, tudo que você possa imaginar. Não era comestível. Fazia para foto. Chegava no restaurante, tentava replicar aquela ideia que eu tinha feito. Não dava certo. Cara. Só que eu fazia foto daquilo e postava e tal, e enfim, todo mundo adorava aquele negócio. Só que não era comestível, porque, por exemplo, eu só dava uma chapada no salmão para poder dar um tom, mas não podia comer o salmão ali cru. O purê, se você comer, você ficava com a boca vermelha. E aí eu fui fazendo essa réplica. Aí eu falei, vermelho, mas aqui não tá tão vermelho. O cara teve uma edição na foto aí, então isso é beterraba. Aí eu comecei a replicar o que era real, só que ainda não era comestível. Quando chegou um cliente, ele chegou lá, ele me conhecia, e ele abriu na época, meu Instagram, meu Facebook, não lembro, enfim, não lembro o que era, ele abriu e falou, quero esse prato. Eu falei, cara, pensei, né, não dá para fazer, é impossível. Aí ele pegou, mas você não consegue? Eu falei, não, você deu um caô lá, não lembro o que era, mas deu um puta de um caô no cara, o cara acreditou, e eu falei, se as pessoas vierem por causa disso, tudo bem, eu faço design food, para photo food, design food, isso eu faço. Mas se a pessoa quiser, como é que faz? E eu comecei a melhorar esse lado e se tornar tudo comestível. E eu não esqueço que eu peguei, o cara queria, enfim, passaram-se um tempo, o cara queria uma sobremesa que tinha uns macarrons, umas frutas vermelhas, uns splash de creme de leite com iogurte. Só que na época que eu tinha feito essa foto, foi com a anelina vermelha. Tá bom, vamos lá. Fui lá e processei muitos morangos para ficar mais próximo daquela cor, com creme de leite, e repliquei aquele prato para o cara comer. Ele comeu, não ficou nada vermelho. Eu falei, esse é o caminho. E aí eu fui começar a me aprofundar nessa história, fui entender a anelina, por que da anelina. Na Europa se usa alguns ingredientes, né? Se mistura com anelina para poder puxar o tom do prato. Na cozinha salgada, a cozinha doce se usa. Aí eu fui começar a estudar mais, por livre e espontânea vontade. Aí eu fui ver vídeos, eu engolia vídeo na época.
eu fui tentar entender. Foi quando eu descobri a técnica, várias técnicas que não posso dizer que foi eu que trouxe para o Brasil, mas acredito que eu tenha sido um dos os top 5 que fez no Brasil isso. Como foi bailarina, como foi as formas de silicone, como foi isso, foi aquilo. Enfim, foi do topo do mundo, sim, que eu fui ganhando esse estudo maior para poder ter uma noção de estética. E é como eu brinco para todo mundo. Eu gastei o meu tempo estudando a estética em empratamento. Não o chefe pesquisador, que eu adoro quem é um pesquisador, senta e debate, como o Jeff Rueda, como o Alex, como outros, o Fred Cafarena, que é um puta do estudioso e tal. Não, meu negócio é papum. Não tem meio termo, é papum. Eu preciso dar resultado. Agora, se me perguntarem numa palestra, se eu tiver tempo de estudar, é outra história. Aí a gente estuda, mas sobre a estética eu tive que realmente parar para estudar e eu não conseguia fazer isso. Enfim, conseguia ser especialista em grandes receitas, porque eu tinha que gastar meu tempo, né, com outras coisas. Eu fui para o lado da estética e na época não era forte. Não é ainda tão forte, mas na época eu era chacota. A faculdade que me conheceu, tem chefe de cozinha aqui em BH que falou muito, ultra mega mal de mim, falou que aquilo não funcionava, que não ia dar certo. É sempre assim, eu tô vendo sobre vinho e tal, vou fazer um episódio, né? E essa vinícola também, ele fazia uma técnica lá que colhia antes a uva, tal, lá em Portugal e tudo mais. E aí todo mundo, né? Todo mundo criticando também. E hoje todo mundo usa, né? Então, sempre tem o começo da crítica, né, Thiago? O começo. Mas, Thiago, e falando em técnicas, né? Assim, são várias, né? Além das técnicas, né, Thiago? E essa parte de utensílio também é muito importante, né? Desde a escolha de um prato, né? Eu vejo agora também muito prato cerâmica ou preto, assim, que destaca muito, né? Evidencia muito a comida, né? Eu brinco com o meu curso ali, arquitetando a nova gastronomia, mas é pelo fato de realmente ter criação ali, de arquitetar aquela ideia, né? Sim. De pegar o projeto do zero. Eu vou te dar um exemplo aqui, que são regras mesmo. Eu não estou aqui para vomitar o que é certo ou o que é errado. Eu vou falar o que funciona comigo. Pode ser que funcione com você, pode ser que funcione com qualquer outra pessoa que está nos ouvindo. Mas é o seguinte, preto, ele é a ausência de todas as cores. Sim. Se ele é a ausência de todas as cores, qualquer cor que eu colocar, entre aspas, vai dar destaque. O branco, ele é todas as cores juntas. Então, todas as cores juntas, traduzindo, qualquer cor que eu colocar vai ser ganhar destaque. Eu trabalho muito com preto e com branco. É meio que uma regrinha minha, particularmente. Sim. Não gosto de trabalhar com prata azul, vermelho, nada disso. Por quê? Porque o preto, para alguns alimentos, ele dá destaque. Para outros, eu já fiz um teste recentemente até, empratei com preto, gostei, adorei. Empratei com branco, o mesmo estilo. No branco, ele ficou meio assim, meio faltou algo. O preto ele já ganhou aquele destaque, mas o molho de café não ganhou destaque, só se eu filmasse de perto. Mas valeu a pena a tentativa e eu consegui ter essa noção. Quando eu falo de pratos, né, a peça ali, a cerâmica, a porcelana, enfim, aquilo para mim, eu falo para todo mundo, é cerca de 80% do meu trabalho, de uma estética de prato, na montagem daquele prato. Então, não é difícil você achar uma boa porcelana, uma peça, um prato ali legal, não é difícil. O problema é você tentar fazer com que as pessoas tirem o ponto focal de alguns alimentos, como, por exemplo, vou te fazer essa pergunta, agora eu faço a pergunta a você. Quantas vezes você já viu um tomatinho em cima de um prato, uma pimenta, alguma coisa que estava em cima, um alecrim, um tomilho puxando? Quantas vezes você já viu isso em um restaurante? Diversas. Exato. Aquilo é ponto focal. Sim. Ponto focal, o que é? Eu tenho várias cores e tenho um vermelho no meio. Aquilo é ponto focal. Então, o seu cérebro, ele sempre vai olhar para um ponto focal de maior tonalidade. Então, seria, na teoria, o vermelho. Então, sim, existem algumas coisas que eu brinco que é regra para mim, não pode ser para ninguém. Igual, por exemplo, a regra de 3. 3 é muito mais fácil eu trabalhar devido ao triângulo, né? Que a gente brinca, o triângulo é 3 pontas. Então, ele tem a harmonia de junção. 4 também tem? Tem. Mas não dá essa gramática que eu li algum tempo atrás. É igual, por exemplo, a gente falar sobre utensílio, a gente falar da bailarina. É igual a questão do brownie, por exemplo. O brownie ele é bem tradicional. Ele é o quê? A ganache embaixo, o bolinho, a farofa de castanha e a bola de sorvete. E, na maioria das vezes, um hortelã. Sim.
E alguns ainda fazem, né? Se for um prato quadrado, ainda fazem assim, com a ganache, né? É bem tradicional, era, né? O que eu fiz? Eu peguei todos esses ingredientes e passei numa bailarina. Só que eu vi esse vídeo, o cara passando no toca-disco. Quando ele passou no toca-disco há um tempo, quando eu vi aquilo, ele fez uma técnica que eu não sabia que era o pincel que fazia aquela técnica, que eu fiz com uma escova de roupa. E fiz com um toca-disco também da minha mãe, velho. Depois eu fui ver outros vídeos que eu vi que era uma bailarina. E não era uma bailarina alta, era uma bailarina de vidro, que tudo faz um sentido, tudo tem uma harmonia lógica nisso. A bailarina de alumínio, ela é alta, então ela balança. A de vidro, ela é muito baixa, então ela não balança. Então tudo tem uma certa lógica. Quando eu peguei essa bailarina, eu fiz os mesmos ingredientes do brownie, só que a diferença é que eu agreguei valor, eu coloquei um macarrão. Então virou o choque, que foi meu divisor de água. É a questão, por exemplo, do pincel de silicone. Para fazer essa técnica, se eu fizer com de silicone, a ganache tem que estar mole, muito mole. Se eu faço com pincel de cabelo, olha que loucura, se eu faço com pincel de cabelo, ele pode estar numa textura perfeita, de ponto de bico praticamente. Então, uma pinça, todo mundo acha que uma pinça para enrolar uma massa, todo mundo vê aquela pinça de 30 centímetros, a maioria, na época até, era a pinça de proteína, para mexer com proteína. Mas não, era para enrolar a massa, porque é muito mais fácil. A gente estava falando nos bastidores lá, quando a gente começou a conversar. Cara, eu fui praticamente, eu não posso vangloriar essa ideia, porque eu não sei, mas eu fui praticamente um dos primeiros a enrolar uma massa numa pinça. Só que a minha pinça, ela foi feita com 2 espetinhos de churrasco e uma colher de pau passado na fita. Que eu não sabia como é que faria aquilo, não sabia que era pinça, não tinha como ver na imagem. Eu só vi muito enroladinho aquela massa. Tudo bem, já sabia o que era uma pinça. Claro que eu sabia, mas não sabia onde que eu comprava aquilo. Então fui lá e fiz uma. É igual quando eu passei uma escova de roupa. Aí eu fui entender que fazer com pincel de silicone, por que da bailarina, por que disso, por que de um prato, por que da ausência da cor, por que tem o branco, ele é todas as cores unidas, o preto é a ausência das cores. O porquê que o vermelho se destaca muito mais no preto do que no branco. Nos nossos olhos vai se destacar mais no branco, mas não, ele se destaca no preto. Tem uma linha lógica aí, que é um estudo que foi um pintor que fez, enfim, não sei quem foi, que ele sempre usava vermelho. Por que Van Gogh, acho que é Van Gogh, não vou me recordar quem foi, Picasso, aliás, ele não fazia linha reta, tinha uma lógica no psicológico, na época nem tinha esse negócio, enfim, teve um estudo por trás, mas feito assim, pelos cocos, que me trouxe até aqui, que foi pegando pequenos detalhes, igual a forma de silicone. Forma de silicone, não vou dar o nome, que não te patrocina, então não vou dar o nome, mas essa forma de silicone, eu vou ser bem sincero, eu posso perguntar a 50 chefes aqui agora, quantas queneles com a temperatura, sem ter o equipamento, o sorvete, cara, é uma dor de cabeça. Para fazer uma quenelle na colher é uma dor de cabeça. Eu estou falando por mim. Eu tinha que fazer 15 para acertar uma. Nossa. Aí eu descobri uma forma que apareceu em algum vídeo de alguém. Aí eu importei lá da Itália uma. Pronto. Todo mundo acredita que eu faço as minhas quenelle na colher. Não tem como eu fazer. A temperatura é muito alta. Eu não tenho... Esqueci até o nome da máquina que faz a textura perfeita. Cara, aquela máquina custa o valor de um carro popular. Quer dizer, nem é mais popular, né? Um carro. Então, são coisas que a gente vai buscando, vai tendo informação, vai buscando. Eu não gasto meu tempo. Aliás, hoje eu posso até gastar, mas antigamente eu não gastava meu tempo vendo futilidade. Eu via mesmo, estudava aquilo, entendia, voltava e replicava. Então, aquela ideia de fazer aquele prato para foto, o cliente me procurou. Quando eu fiz a mudança do creme de leite com frutas vermelhas e tirei a anelina, eu entendi que ali era o meu caminho. Foi onde que eu realmente me tornei, sabia o que eu gostava daquilo, de verdade. Nossa, e tem alguma inspiração, Thiago? Alguém que é algum chefe aí, ou de fora do Brasil, que você fala, nossa, nessa técnica aí de design, de empratamento, assim, que você é muito fã, assim? Tem alguém que você... Cara, tem uns caras aí que na verdade, eu não vou saber falar o nome, mas tem uns 3 malucos aí que os caras, para mim, foram por muito tempo, muito minha referência de estética. Sim, foram. Sim, teve uns 3 malucos aí. Mas eu vou lembrar de um aqui, que é o da sobremesa. Eu nem entendo tanto de sobremesa. O Vidal é um cara surreal nas sobremesas. Eu que entendi um pouco de harmonia de prato foi por causa das sobremesas dele. Tem o Antônio, um francês, acho que é Antônio Bauchou, incrível também na sobremesa. Tem o Jason, que inclusive eu estou seguindo ele recentemente, que é o cara que trabalhava com a anelina. Então, são referências, sim, com certeza. Que legal, Thiago, que bacana. E falar do seu curso, Thiago, até para quem
tá nos escutando aqui, quer entender um pouco mais, né? E o legal, né, Thiago, que não é só para prato salgado, né? É para tudo, né? É para um doce, é para uma sobremesa, né? Esse curso ele é voltado um pouquinho para todo tipo, né, de gastronomia, né? Exato. O Arquitetando a Nova Gastronomia, a gente tem 2 módulos que praticamente é brutal, vou falar a diferença do 1 para o 2, porque o 1 foi de uma cozinha mais voltada, como que eu trabalhei? Eu fiz a primeira aula do curso, de todos os cursos, a primeira aula é o seguinte, vou dar um spoiler aqui, é uma panacota. Só que fazer uma panacota, ela é de uma cozinha clássica, né? Sim. Então eu tive que fazer a cozinha clássica, que era a panacota de baunilha com frutas vermelhas. Só que eu fiz ela e com a mesma ideologia daquela panacota, eu fiz uma contemporânea, que foi o mel e suas versões, que eu tirei o açúcar, tirei a baunilha e coloquei o mel. E aí eu coloquei fava de mel, sorvete de mel. Opa, já deu uma diferença. E aí nessa mesma aula, eu fazia a panacota de baunilha, a de mel, e fazia de doce de leite, porque eu tirava o açúcar, a baunilha, o mel e entrava com doce de leite. Então eu entrava aqui meio que uma cozinha autoral, que é uma cozinha que aquele prato era chamado Montanhas de Minas, foi um prato que eu fiz para um evento. Enfim, então são 3 cozinhas em uma. Já no segundo curso, eu elevo o nível assim drasticamente, porque a técnica da bailarina ela é passada na aula 3, porque na aula 1 é doce, a aula 2 é salgada, a aula 3 é doce. Então, sempre intercalo. Então, aquela bailarina que eu fiz lá na primeira aula, com choque, 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 eu volto ela para o curso 2, fazendo com emulsão de coentro. Nossa, que bacana. Aí eu já meto uma vieira no negócio, um vinagrete de maçã verde, vieira e emulsão de coentro. Então, particularmente dizendo, é um que intercala o outro. Eu faço um ceviche com espuma, que é de cozinha molecular, né? Enfim, então esse curso ele é realmente voltado para todo tipo, não é um curso, a pessoa vai fazer e eu vou desaparecer. Não, o curso, eu participo de todos os grupos do curso, a pessoa me vai mandar de mensagem direto, vai me mandar mensagem tirando dúvida diretamente comigo, não tem nada de falar com o robô, nada disso. Tem lá as listas dos utensílios, onde comprar, o que comprar. E aí é que entra um pouco do diferente desse curso. Os meus alunos, eu tenho um case de sucesso que eu brinco, né? Foram 3, um mestre do sabor, 3 que seja doce e um Masterchef, que foram os participantes. Se eles ganharam destaque por causa da estética, eu não vou saber responder, mas que eu sei que eles ganharam um nível um pouco melhor, eles estão no nível um pouco melhor. E eu tento pegar com que esses alunos, por exemplo, um amigo nosso em comum, o Rodrigo, Sim. Ele divulgou uma vaga das Maldívias ontem. As primeiras pessoas que eu mandei foi para o grupo dos meus alunos, então meio que a gente brinca que tenho esse favorecimento ali de estar no curso. Mas é um curso que a gente fala não somente de estética, a gente fala de tudo, das dificuldades do meio de um evento, como que vai enfrentar aquela dificuldade de empratamento e, de fato, o que é importância, o que o mercado hoje atual a gente é obrigado a entregar. A gente é obrigado, só resumindo o que significa o curso, é o seguinte: cerca de 80% das pessoas usam filtro para o Instagram para se fazer uma selfie. Então, significa que as pessoas não querem mostrar falhas. Um prato bonito é o seu marketing natural. É mais ou menos assim que eu brinco. Que bacana, Thiago. Ô, Thiago, e muito legal também, né? Você participou lá do reality, lá do The Taste, né? O The Taste, para mim, o que a Helena disse foi, para mim, o divisor de água. Ela virou e falou comigo com todas as letras. Comida simples tem que ser fora da curva, tem que ser incrível, tem que ser fantástico. E com isso, cara, eu tive a certeza que a comida simples tinha que ser algo, tinha que ser divisor, não. Tinha que ser diferente, tinha que ser de explodir na boca. E é muito fácil, eu que mexo com a estética, trabalhar em prato de 30 centímetros. Até o dia que eu dei a consultoria num buffet, que era me apresentar um prato de 60 centímetros. Nossa. Imagina, é algo muito louco. Mas fazer aquilo numa colher, cara, é algo muito louco e foi uma experiência surreal. Não me proporcionou visibilidade, não me proporcionou, não posso falar isso abertamente, como os demais, eu sempre critiquei isso, que era um reality, então a gente esperava uma visibilidade maior. Não, para mim não trouxe, como muitos que eu converso, mas foi uma experiência incrível e essa fala da Helena, para mim, foi perfeita. É isso. Que legal, Thiago. E vou deixar aqui, né, seu Instagram aqui pro pessoal, lógico, vou te marcar também, mas é o @, vou soletrar, né, que é T, né, de Thiago, CHIERICATTI, né? Thiago Quericati. É isso aí, Thiago. Pô, que bacana, viu, Thiago? Obrigado aí pelo papo aí, muito bacana, viu? Obrigado, meu rei, eu que agradeço.
Até que fim participei do Paladar Distinto. Imagina, Thiago, a lista é grande aqui, né? Nossa, mas a gente vai aos pouquinhos aí, a gente vai acomodando os amigos aí, né? Vários amigos em comum, né? E foi muito bacana aí te conhecer. Eu que agradeço pelo convite, que carreira desse novo projeto. Novo, é um novo, velho, médio projeto seu, né? Sim. Que seja longo, que você consiga colher os frutos mais positivos possíveis dessa caminhada, que sim, posso falar abertamente, a gente falou brincando, mas é um podcast que tem seu diferencial, tem essa galera que faz a diferença no mercado, e o que eu fico mais feliz é que abre espaço até para os desconhecidos, pessoas que eu nunca ouvi falar. Sim. Digo desconhecido não, né? Mas pessoas que não têm tanta relevância, mas parabéns pelo projeto e vida longa ao Paladar Distinto aí. É isso aí. Obrigado, Thiago. Tamo junto, velho. Obrigado. Grande abraço.